Mais uma edição do B3 Convida no ar. E hoje a gente tem um personagem muito inspirador. Primeiro eu vou pedir reforços aqui. Eu tô no estúdio da Bolsa aqui no centro de São Paulo com Alexandre Nobeski. Ale, seja bem-vindo. Obrigado, Lê. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Hoje eu não vou enrolar muito porque a gente tem muita coisa para perguntar para ele. Vou direto ao ponto entrevistar Alexandre Laffer. Ele que é fundador da Vitacom, CEO da House, empreendedor desde a adolescência, nunca teve carteira assinada, é libriano, esportista, foi triatleta, é um ciclista ativo, já foi até escritor. E, enfim, Alexandre é um sonhador, né? E como todo sonhador, ele tem um grande desejo, que é reinventar a moradia aqui no Brasil e fazer com que as pessoas apreciem as cidades fora dos carros. Alexandre Laffer, seja muito bem-vinda. Uau, que intro, hein? Adorei, obrigado, super feliz de estar aqui, contar um pouquinho da história, mas acho que mais que sonhador, hoje o negócio é ser executor. É uma missão difícil diante dos desafios da cidade, mas eu sei que deve ser uma jornada muito gostosa, muito prazerosa de ver as coisas acontecendo, né? Vocês sabem que, cara, a conquista, ela é totalmente desproporcional do esforço que você faz, né? É dolorido, a jornada empreendedora não é fácil. Cara, é uma maluquice, é um país volátil, que tem todas as suas dificuldades, mas quando você chega, né, e vê a conquista, quando você transforma a vida de pessoas e vê a coisa acontecer, cara, assim, a sensação é completamente desproporcional do esforço, e eu tento explicar isso pro time, né, tem pessoas que ainda nunca vivenciaram, pessoas que estão começando agora numa jornada empreendedora, e, cara, é demais. Quando você vê pronto, né? Quando você vê pronto... Realizado. A jornada é incrível e quando você chega ali e vê a coisa acontecer, você vê a transformação, você fala com clientes, né? Isso é demais, isso é demais. Xará, queria te fazer uma pergunta para começar o esquenta. Você é de uma família de empresários, de empreendedores, certo? O que você mantém na tradição, da tradição da família nos negócios e o que você consegue fazer diferente, né? Porque uma família que investiu, né, lá de trás, tem uma bagagem de construção aqui. O que você trouxe, o que você carrega ali no legado e o que você faz diferente deles no negócio? Cara, eu carrego tudo. Acho que o empreender é uma forma de ser, né? Você tem que ter uma aptidão, um apetite para risco, que é sobrenatural, uma resiliência. Cara, porque é muito, muito difícil, é realmente você tem que sacrificar ou fazer escolhas ao longo da vida e não é para todo mundo, não é todo mundo que quer, né? Isso vem com uma carga de responsabilidade, de você abrir mão de outras coisas, mas é apaixonante. Então acho que isso eu herdei, né? De ver em casa, ver aquela garra dos meus avós, né? Que vieram fugidos da Segunda Guerra Mundial e eu vi eles querendo vencer na vida sem saber falar português, cara, e eles lá batalhando e fazendo a coisa acontecer. Isso mostra que é para todo mundo, não tem restrição, né? A gente vê tanta gente reclamando, pô, eu nasci assim, nasci assado, mas é para todo mundo, quem quer, quem tem força de vontade. Então acho que eu aprendi isso, eu herdei. Tem uma lição que para mim talvez seja uma das mais fortes, que é o bom nome, né? A gente tem uma expressão em hebraico que se chama Shem Tov, que quer dizer um bom nome, e é isso que você carrega, né, ao longo de toda a sua vida, é o que você vai construindo, e esse bom nome te leva a outros patamares, a outros lugares, você é bem recebido, você tem o apreço, né, você tem aberturas, e eu acho que são aprendizados como esse, entre vários outros, que eu carrego. Agora, eu sou muito questionador, né, eu acho que talvez uma das minhas características é questionar o status quo constantemente, uma inquietude, uma forma de olhar diferente, muitas vezes para o mercado, para aquilo que é tradicional, e acho que eu coloco isso em prática, né? Acho que muita gente tem esse incômodo, essa inquietude, quer fazer diferente, né? Se incomoda com o que está lá, mas são muito poucas pessoas que têm a coragem, cara, de pegar aquilo ali e fazer algo concreto, né? Fazer algo que aconteça, e eu acho que a gente deveria incentivar mais. São várias cabeças, empreendedores, que às vezes ficam, de certa forma, reclusos por conta do ambiente, né? Se a gente conseguisse fazer isso florescer, a gente teria de fato uma nação muito mais empreendedora, muito mais conquistadora, muito mais representativa em termos mundiais, porque tem muito talento aqui. Esse é um país de talentos. Cara, eu tenho viajado agora 4 cidades por semana, eu coloquei uma meta nos últimos, sei lá, 6, 12 meses, que quando abriu a pandemia, eu tenho viajado muito. Aliás, amanhã eu estou indo para o Nordeste,
E eu tenho visto a qualidade do empreendedor, cara. Cada empresário, cada cidade tem um jeito diferente de fazer ideias e projetos e gente batalhadora. Cara, esse país é incrível, incrível. O B3 precisa impulsionar mais essa galera, trazer empresas para abrir capital, para conquistarem mais geograficamente e internacionalizar. Enfim, cara, isso é uma vontade. Esse ambiente vai prosperar muito no Brasil, acredito, nos próximos anos. Gastar a sola de sapato, tá ali no dia a dia do empreendedor, faz uma baita diferença. Como é que você faz aqui no QG? Como é que você visita as obras? Como é que você faz no dia a dia? Você tá ali, não fica só no escritório? Como é que é, hein? Já que você falou de visitar cidades, não é só bate-papo com outros empresários, obviamente você vai a campo ali, né? Muito, acho que é até o que eu mais faço. Eu vejo que a grande maioria dos empreendedores, principalmente em determinado ponto da carreira, acabam ficando no ar-condicionado, nos seus belos escritórios, na Faria Lima, e não vão a campo, cara. Os caras não conhecem mais o seu negócio, não conhecem mais o mundo. Primeira coisa que teve uma transformação na minha vida, que quando eu abandonei o carro, eu comecei a andar a pé, de bicicleta, de metrô, de ônibus. Muda tudo, né? Cara, muda tudo, porque você começa a escutar, você vê as pessoas, você entende as tendências. E eu vejo grande parte das pessoas, principalmente os líderes, né, os tomadores de decisão, cara, é carro, então ele sai da garagem, né, questão de segurança e tal, e vai para o escritório, não fala com ninguém, não tem nenhum tipo de interação, sobe elevador e passa o dia no seu escritório. Então ele acaba sendo rodeado por pessoas do mesmo meio, né? Então eles têm muito poucos inputs, cara. Como é que pode? Alguns ainda vão visitar um pouquinho as suas fábricas, os seus pontos de venda, mas ainda muito superficialmente. Cara, e eu falei, puta, não vou ser assim, desde da minha primeira empresa, e eu sempre tive esse hábito. Eu falava pro meu time que existia uma distância muito grande, né, no mercado imobiliário. Quem produz o imóvel, ele praticamente não tinha contato com o comprador, porque geralmente tinha pós-venda, reclamação, então tinha uma restrição muito grande. E eu falava pro meu time, quando eu fundei a Vitacom, que eu queria comer churrasco com os meus clientes. Cara, eu falava assim, meu sonho é quando a gente entregar um prédio, a gente ir lá e comer um churrasco com o meu cliente. E a gente criou uma espécie de uma comunidade. Cara, eu tava 2, 3, 4 vezes por semana com os clientes, mas a gente tava na balada, a gente tava indo fazer exercício, fazer viagem de fim de semana, a gente fez passeios de balão, perdi a conta de quantos eventos, assim, tipo de social, festa junina, carnaval. Cara, e ali que você conhece, porque você ouve muita reclamação. Cara, tem o cara que fala, porra, mas aquela minha torneira aqui não fecha direito e tal, faz parte. Sim. E elogio e aprende. E você na rua, cara, quando você começa a viver a cidade, quando você se expõe, é ali que você aprende. Esse fim de semana, eu fui num shopping que eu não costumo frequentar e, na verdade, eu fui lá para fazer outra coisa, eu precisava fazer um negócio de serviço ali, e eu falei, vou dar uma volta para entender tendências, né? Cara, eu fiquei lá, entrava numa loja que não tem nada a ver comigo, roupa feminina, cara. E eu entro lá e fico lá olhando, vendo o que tá acontecendo. Cara, o que eu aprendi, sem brincadeira, num shopping um pouquinho mais popular e ficar umas 3 horinhas ali escutando, vendo o que está acontecendo de comportamento. Cara, isso muda tudo. As pessoas não estão mais comprando. A galera olha lá, showrooming o tempo inteiro, todo mundo buscando plataforma no online. Pô, mas tá mais barato. Aqui no online é mais barato e comprando no online. Logística perfeita, muito rápida. Cara, aí você vê essa tendência, porra, isso muda tudo, muda o meu mercado, muda a convivência com a sociedade. Então, se expor a situações e viajar. Cara, o que eu aprendi nesses últimos 12 meses é uma vida, assim, de empreendedores, de modelos, de incorporadoras, de lifestyle, de cidades. Tem gente empreendendo cidade, cara. Ele é lindo. É assim, sim. Eu tô fascinado, tô vivendo o meu melhor momento, cara. Que legal, que legal. Ale, e uma coisa que você falou isso sobre o fato de você colocar o pé na rua e observar como as pessoas estão fazendo, né? Estão inovando. Eu acho que eu sinto muito isso com a House, e eu acho que a gente pode, inclusive, entrar aqui um pouquinho no conceito para explicar para quem tá ouvindo a gente o que é a House. Mas eu sinto muito quando... Eu sou uma heavy user de House, e quando eu vou numa House, eu consigo sentir que o fato de colocar o pé pra fora de casa, porque eu tenho meu apartamento, inclusive, próximo ali da House da Bala Sintra, e quando eu me coloco nessa situação de fazer esse teste, de passar uma semana morando fora de casa,
quando eu me exponho a esse contato, eu tenho novas ideias, eu conheço pessoas, eu faço network, eu conheço coisas que saem daquela minha zona de conforto, né? Eu acho que é muito legal esse conceito que você está dizendo, que as pessoas hoje não querem mais só comprar. Pra mim, assim, não faz mais sentido comprar um apartamento, ter um apartamento. Eu quero viver experiências. Eu quero ter serviços agregados. Eu quero poder ter ali à minha disposição. Se eu preciso de uma air fryer, eu vou lá no hall e eu pego a air fryer, eu levo pro meu apartamento, eu uso, depois devolvo. Preciso de um secador de cabelo, eu mando um WhatsApp e falo, tem secador aí embaixo disponível? Então, é o que você ganha com tudo aquilo, né? Então, talvez hoje as pessoas não suprem mais a necessidade, somente você comprar o imóvel. E aí eu queria que você entrasse um pouquinho para explicar o que é house e como que vocês têm feito isso de usar o propósito da house para reinventar a moradia aqui no Brasil. Legal. Então, para explicar house hoje, acho que eu gosto de usar um exemplo. Tem um telefone celular, né? O telefone celular é um hardware e ele era um aparelho analógico. Não sei se vocês lembram, mas ele só fazia ligação, né? Não tinha mais nada, a funcionalidade, aquele tijolão ali, né? Que você carregava para um lado e para o outro. A bateria durava 3 minutos, ele só fazia ligação. E daí converteram ele para um device inteligente. Um telefone que hoje é máquina fotográfica, ele é o nosso equipamento de comunicação, rede social, a gente se locomove, compra, vende. De certa maneira, ele te possibilitou conectar o mundo e trazer uma série de serviços para um hardware que até então não tinha nenhuma inteligência. E qual é a nossa visão, né? Que o imóvel, os prédios, os apartamentos são hardwares que até hoje eles eram completamente analógicos. Eles não se comunicam, simplesmente é um espaço, um teto para eu morar e that's it, não tem absolutamente nada. Os prédios só têm uma portaria e não fazem absolutamente nada. Qual que é a nossa visão? A house ela é um sistema operacional, ela é um software que conecta o prédio, esse hardware ou apartamento, a infinitos serviços. Então, hoje um prédio, por exemplo, ele está conectado a um carro compartilhado, que cuida da tua mobilidade, uma bicicleta compartilhada, a um mercado num térreo, a uma adega autônoma, uma farmácia autônoma, a uma máquina de lavar, a uma máquina de café, por exemplo, a quem cuida do seu pet, a como você se exercita. Então, aquele hardware que simplesmente era estático, não fazia nada, ele passa a ser algo com infinitas possibilidades, né? Então, a gente está transformando o mercado imobiliário com uma visão completamente diferente. Isso permite um poder de escala, uma revolução na vida das pessoas jamais vista no mercado que é igual durante centenas e centenas de anos. E como é que a gente faz isso, né? A gente se associa com principalmente os produtores, os fabricantes de prédios pelo Brasil todo, que são os incorporadores e investidores, e eles têm essa tecnologia embarcada dentro do prédio. Então, com essa associação, a gente começou a criar uma máquina, uma escala. Só para dar uma ideia para vocês, hoje, se a House, né, colocando com uma incorporadora virtual, sem ter um terreno, sem ter um tijolo, através da associação com incorporadoras, ela equivaleria a 5 a 6 vezes a maior incorporadora de capital aberto do Brasil. Então, isso em 3 anos. Então, é insano, assim, o poder dos modelos escaláveis, né, o poder da tecnologia ou da invenção, o que é possível fazer. Então, esses incorporadores, eles usam a marca House, eles falam, olha, eu tenho um prédio House aqui em João Pessoa, aqui em Salvador, aqui em Porto Alegre, e eles fazem um prédio House que vem com todos esses serviços, toda essa tecnologia embarcada. E isso transforma demais a vida de todo mundo que mora lá. Fica tudo muito mais simples, você ganha mais tempo, você tem uma série de funcionalidades. Então, assim como você tem os aplicativos que você ama no teu celular, você tem as funcionalidades, os serviços que você ama no seu prédio. E isso, assim, é uma grande revolução. E aí, acho que o nosso sonho é muito grande, né? No pré-pandemia, exatos 2 anos, nós estávamos em uma cidade indo para a nossa segunda, então a gente estava em São Paulo e começando a ir para o Rio de Janeiro, ainda engatinhando, e 2 anos depois, pós uma pandemia sem proporções, a gente está hoje em 120 cidades pelo Brasil, e olhando já a internacionalização esse ano, e, cara, assim, nem no meu sonho mais maluco, assim, era 3 anos você teria algo desse tamanho. Cara, jamais. Se perguntasse assim, pô, quando começou a pandemia, eu falei, cara, vou tentar sobreviver, né? Sim. E essa é a beleza do empreendedorismo, da resiliência, da criatividade. Então, é essa revolução que a gente está fazendo e é só o começo. Uma coisa que me chama a atenção é que, assim, uma proposta de valor como é a da House, ela não sai
só de inspiração. Provavelmente você deve ter sentido uma dor ali que você fala, puta, aqui tem uma oportunidade porque é um negócio que é disruptivo, de certa maneira, né? Como você falou, você tinha o hardware, que eram os prédios, e agora você tem ali o sistema operacional, que é a House, entrando nisso, e aí você faz uma baita revolução no mercado. Quando é que surgiu esse clique? Se é que foi uma inspiração, ou quando surgiu essa dor que você falou, aqui tem uma oportunidade de negócio que ainda ninguém explorou? Cara, o empreendedor, ele vai fazendo a sua jornada, então ele enxerga uma oportunidade e ele vai. E hoje, principalmente na economia e no mundo que a gente está vivendo, aquilo ali vai te abrir outros caminhos e outras visões. E eu acho que você nunca pode estar estagnado e completamente vidrado em algo, em uma ideia, apaixonado pela ideia, né? E eu acho que a gente tem que estar sempre abrindo a cabeça. Então, olha que legal, né? Fazendo aí uma retrospectiva, eu fundei a Vitacom. A Vitacom, ela passou a vender 4, 5 mil apartamentos por ano para um investidor que comprava um apartamento muito com o intuito de investimento. Só que quando ele recebia esse apartamento, não tinha ninguém para ajudar ele a mobiliar, alocar. Então ele recebia um problema na mão, ele recebia um pepino. Recebia um boleto de PTU, um boleto de condomínio, que era só custo. Puta, e agora o que eu faço, né? Daí ele começava a tentar ver como é que ele ia mobiliar, e era um trabalho maluco, e vai, e conversa com gente, vem um pedreiro no domingo, e ele vai lá comprar. E aí não pode fazer a obra naquele não dia, pode fazer o cara a não tem tempo obra, para acompanhar. E loucura. O custo rodando, e ele não conseguia alugar, daí depois que chegava, ele entendia que dava um trabalho enorme para alocar aquele apartamento. Então a House, ela surgiu como uma área, inicialmente, dentro da Vitacom, para ajudar esse meu investidor a performar, a ter sucesso naquele intuito que era ter uma rentabilidade, alugar o seu apartamento sem ter dor de cabeça, sem ter trabalho, né? Como se fosse uma previdência privada, como se fosse uma renda passiva. Uhum. Então assim nasceu a House. Daí 6 meses depois que a gente começa a fazer isso, a gente recebe um aporte de um fundo da Califórnia, né? Foi muito rápido assim essa ascensão. E entrou a pandemia logo na sequência. Então a empresa pré-operacional, ainda engatinhando, vem um tsunami na cabeça. E aquela rentabilidade que a gente tinha, né, a gente alugava muito para turismo corporativo, muito para curta permanência, foi a zero. Então praticamente implodiu o nosso negócio, foi o primeiro golpe. E daí a gente falou, olha, foi o seguinte, vamos focar na moradia, as pessoas vão precisar sair de casa, tem isolamento, tem trabalho remoto, enfim, vamos focar na moradia. Então esse foi o primeiro grande passo. E logo assim que a gente fez esse movimento da moradia, a gente recebeu um telefonema de uma empresa do sul do Brasil, mais especificamente de Porto Alegre, um conhecido, e ele chegou e falou assim, olha, eu queria levar a House, eu estou fazendo um prédio agora, tá essa pandemia, tá complicado, e eu queria usar a marca da House para ajudar a vender o meu prédio, quanto é que vocês querem por isso? Eu falei, porra, cara, como é que é assim? O cara quer usar a marca ali no sul, e ele ainda vai pagar por isso? Enfim, começamos com esse prédio, então foi meio por acaso, não era algo que estava tão planejado no nosso radar. E logo a gente viu que fazer uma empresa com um sistema que transformasse a moradia, que tornasse ela mais digital, que a gente conseguisse colocar ela como uma moradia inteligente, seria o grande passo. E daí não paramos mais, né? Desse incorporador, hoje são mais de 300 nessas 120 cidades do Brasil. Então virou um monstro, né? A gente está indo aí para se aproximando de 100 mil apartamentos, né? Virou um monstro, uma empresa que começa a ter uma consistência. E foi de pegar aquela oportunidade de um prédio, né, de uma provocação, que surgiu a ideia de replicar isso e extrapolar fronteiras. E é óbvio que essa é a parte bonita da história, né? Mas você imagina quando a receita veio para zero e que a gente não sabia como é que ia sustentar a empresa, e depois o segundo passo, né? Como é que você faz essas mudanças? E eu perdi o meu sócio, meu primeiro colaborador, ele faleceu na Covid, a gente pegou Covid junto, bem no comecinho, e ele faleceu. Então são os obstáculos. Uma paulada, né? Uma paulada, assim, foi duríssimo, mas enfim, cara, essa é a vida, né, de ser empreendedor, e as empresas que a gente mais admira. E olha que legal, né, dentro do que a gente está fazendo, já que a gente está aqui na B3, várias empresas listadas hoje estão integradas na plataforma. Então tem a Localiza, tem a Magalu, tem o iFood, tem uma série de empresas hoje, né, que são essa Unilever, são empresas gigantes que a gente admira tanto, que hoje eles se plugam na plataforma para poder prover o serviço dentro da moradia. Então é muito legal, cara, a gente vê essa transformação, e hoje a gente está em um momento que o desafio é escalar, né, fazer com que as pessoas entendam esse movimento,
e a gente possa, de fato, transformar um mercado e criar um novo, né? Assim como tem tantas coisas que a gente ama hoje que a gente não vive sem, que um dia foram criadas e desafiaram o status quo. É muito legal fazer parte de algo assim. Você comentou sobre a pandemia, né? Tanto a Vitacom quanto a House tem uma proposta de ambientes coletivos. Então, você consegue... Ali você tem o coworking, você tem ambientes que as pessoas interagem. Isso deu uma atrapalhada um pouco com a pandemia? Porque você tem ali o apartamento da Vitacom, que ele é compacto e a ideia é que as pessoas interajam ali nas áreas comuns. Como que isso ficou na época em que o contato social diminuiu? Legal, boa pergunta. Sabe que, então, a gente acredita muito, né, que a pessoa pode ter uma vida mais minimalista, né, viver mais econômico, mais prático, mais leve, e ela pode usar, né, o prédio, usar todo aquele equipamento urbano como uma extensão da sua casa. Então tem a sala de jantar, tem a sala para receber os amigos, tem um lobby, tem um lounge, tem o coworking, enfim, são espaços que complementam aquela unidade menor. De fato, na pandemia, né, quando veio aquele lockdown, né, ninguém pode sair de casa, ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, aquilo ali acabou ficando muito mais restrito, mas é impressionante a capacidade, né, inventiva do ser humano. Então, logo se dividiram os espaços, né? Você usava eles de forma restrita, isolada. Então, esse foi o primeiro momento. E hoje voltou, assim, a ser utilizado as áreas bombando, literalmente. E eu acredito muito, né? Tem uma expressão que chama serendipity, que são os encontros casuais, né? As pessoas descem e, sem querer, eu conheço uma pessoa que eu acabo fazendo negócios, eu crio uma amizade, a gente tem interesses comuns, como culinária, como sair à noite ou algum outro interesse, e ali criou-se uma grande comunidade. Então você tem pessoas que fazem negócios dentro do prédio, então tem um personal trainer que tem os alunos dentro do prédio, ou você tem um designer que presta serviço para N profissionais dentro do prédio, e eu acho que hoje a nossa vida também, ela tá um pouco vazia, né? Uma coisa que me incomodava demais era ver que muitas vezes as pessoas não conheciam o próprio vizinho, ou não tinham nenhum tipo de interação, ou pessoas muito sozinhas, né, em crise emocional. E acho que faz tanta falta, né, você ter esse tipo de contato, de relação, de interação, e a gente adora promover isso, e isso é um grande motivo de sucesso. Hoje a gente tem um índice de retenção, as pessoas querem morar, um dos grandes fatores citados é esse relacionamento, esse senso de belonging, de pertencimento a uma comunidade maior. É bem curioso isso, né, porque a pandemia, acho que muita gente parou ali na pandemia e olhou para a própria casa e falou, não dá para viver aqui. Muita gente, assim, a gente conversando com amigos e muita gente, puta, não dá para morar nesse apartamento mais, eu preciso de um lugar que tenha uma área, eu preciso... A gente viu esse movimento acontecer, né? E aí talvez não esteja ligado só ao apartamento em si, né, o que você está falando, está ligado ao que é aquele espaço de convivência que é um prédio, né, que é uma vizinhança, né, que às vezes você não está ali realmente tendo o convívio que você poderia ter. Obviamente que a pandemia restringiu, né, mas tem esse ponto que é interessante, né, muito curioso. Agora, passando para outra, mas fazendo parte disso, você deu uma entrevista já faz algum tempo que você falou que tinha uma ambição de melhorar a vida urbana. E acho que São Paulo é um troço complexo, né? Eu queria que você desse um pouco da sua visão sobre qual que é a qualidade da vida urbana em São Paulo hoje, como é que você vê, e o que mudou desde a Vitacom, que já faz mais de 10 anos que vocês abriram, como é que você vê essa evolução, e como é que o mercado imobiliário, de certa forma, também tem um peso de responsabilidade nessa qualidade de vida urbana, porque a gente viu nos últimos anos empreendimentos que são muito enclausurados, né? Muros altíssimos, condomínios super fechados, super exclusivos, e a vida aberta para a cidade se perdeu, né? Então a gente sai do condomínio, vai para o shopping, do shopping para o condomínio, do condomínio para o trabalho, como você mesmo citou ali. Como é que você vê hoje essa qualidade da vida urbana em São Paulo? Show. Bom, primeiro eu sou apaixonado por São Paulo, não trocaria isso aqui por nada, cara, minha cidade. Eu odeio viajar, cara, eu fico louco quando eu tenho que... Você é daqui, São Paulo? Eu sou da vida inteira e vou ficar aqui a vida inteira. Eu sou realmente um apaixonado por tudo, cara, pelo que a cidade proporciona, pelas pessoas. Eu acho isso aqui incrível. E tem muito a melhorar, sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá, né? Qual que era a nossa filosofia? Era as pessoas morarem menor, utilizarem mais essas áreas comuns e utilizarem a cidade.
né, as pessoas saírem, né, e irem viver o meio urbano. Eu acho que a gente vive numa cidade para poder usufruir, para poder conhecer pessoas, conhecer tendências, visitar museus, tem uma vida cultural, quer dizer, tem tanta coisa acontecendo. Então Sentir a cidade fora do carro, né? Assim, curtir a cidade fora do carro, cara. A gente passa muito tempo. Eu que vim do Nordeste, pra mim é um... Não, Célia. Eu sou do Rio Grande do Norte, interior. Ah, que legal. Uma cidade chamada Currais Novos. Eu perdi a vontade de conhecer lugares aqui dentro, porque eu perderia muito tempo dentro de um transporte. Eu vi que você até falou uma vez, assim, o tempo que se gasta dentro de um transporte, você poderia usar pra fazer coisas grandes, pra tirar um sonho do papel, pra empreender. E é isso, eu acho que a gente perde tanto tempo e a gente tenta ocupar aquele tempo, porque a gente sabe que, se são 2 horas pra ir, 2 pra voltar, quando você pega isso ao longo de um ano, você perdeu 40 dias da sua vida dentro de um carro. E aí, quando você pega 40 dias, o que eu posso fazer em 40 dias? Você revoluciona... Pelo menos a sua vida você consegue dar uma ajeitada um pouquinho. Não, algum aspecto, vai. Isso é muito mais tempo do que muita coisa que você faz, né? Coisa que você ama. E esse conceito, então, da pessoa poder morar mais próxima, né? Ganhar esse tempo. Então, a mobilidade sempre foi algo primordial. A gente queria que as pessoas pudessem chegar onde elas precisam de uma forma muito rápida, muito prática. E isso sobraria mais tempo, né? O que a gente está vendendo, o que a gente está criando, na verdade, é mais tempo para a pessoa poder fazer aquilo que ela ama, né? Pode ser estudar, pode fazer ginástica, estar mais tempo com a família, enfim, então, tantas coisas que a gente quer fazer, que esse é o bem mais precioso. E daí, dentro da nossa visão, né, os prédios abertos, você comentou do Bela Sintra, então ele tem, assim, centenas de serviços e a comunidade inteira pode usar. Né? Então, desde um café aberto até todos esses serviços da pessoa poder consumir. Então, ele passa a ser um grande hub de serviços que servem... está circulando por ali na região. A comunidade, exatamente, a vizinhança que está circulando. Então, isso é muito legal, porque a gente passa a ter um equipamento que serve à sociedade, não só aquelas poucas pessoas que moram ali. E daí você vê, né? Daí são prédios todos murados, então é muro, que não tem nenhuma comunicação, não tem uma interação. Então, como se a gente fosse um oásis aí no meio desse negócio. E esse comportamento, né, de se fechar, de criar esse ambiente inóspito. E daí, cara, todo mundo aqui que está ouvindo a gente, inclusive vocês, quando a gente viaja para algumas cidades do mundo, pô, você volta maravilhado, né, cara? Porque tem lojas, tem galerias. O choque de realidade é muito grande. É muito grande, mas principalmente porque você vai andando e vai absorvendo experiências o tempo inteiro. Sim. Então, andar na rua é uma experiência. Colocar o pé pra fora Olha de casa. Que legal essa loja, essa galeria, esse museu e por aí vai. Então, é uma piração. E a gente perdeu um pouco disso em São Paulo e eu adoraria recuperar. Então, tem algumas iniciativas legais, ainda é muito pouco, mas, de fato, o mercado imobiliário, acho que são 2 agentes que são os grandes responsáveis pela qualidade urbana e que tem um impacto gigantesco na nossa vida. Um é o poder público, né, que a gente sabe das suas restrições, do seu poder de transformação, toda a burocracia, e o segundo é o mercado imobiliário, né, porque ele que produz esses equipamentos e ele tem essa prerrogativa de criar um novo modelo, pelo menos daqui para frente, olhar de uma forma diferente. Mas ainda é muito pouco, tá? Eu te falar que eu vejo ainda existe um comportamento, de certa forma, egoísta, né, do ponto de vista de, não, eu vou garantir a segurança de quem está aqui dentro, eu não tenho nenhuma responsabilidade, eu não tenho nenhuma correlação com o meio urbano, e daí você tem o público totalmente separado do privado, e continuamos assim no nosso mundinho, em pequenas bolhas, que eu discordo, eu não acredito nisso, eu prefiro acreditar que a gente vai ter um mundo melhor, que acreditar na honestidade das pessoas. E olha que legal, galera, que, por exemplo, chega nos prédios, né? Todos os nossos mercados ali, você pega, assim, tem centenas de serviços, tá? Tá comentando um pouco desde adega até farmácia, passando por acessórios de pet, supermercado, tudo isso a gente trabalha naquele modelo de honesty, né, que as pessoas usam por honestidade. Sim. Então, se ele quiser ir lá e pegar todas as mercadorias do supermercado e levar e não pagar, ele pode. Se ele quiser pegar os utensílios, os eletrodomésticos que estão lá para empréstimo, ele abre a gavetinha e tira e não devolve, ele pode também, ou ele pode cuidar mal. Mas sabe o que acontece? É justamente o oposto, galera. Quando você está num lugar assim, né, você presenciou isso. Eu fui no mercadinho, aí eu peguei algumas coisas, aí eu paguei, e aí eu falei, mas ninguém vai conferir?
E aí eu falei, mas será que tem como eu imprimir a nota? Assim, aí eu imprimi, eu falei, mas será que alguém vai me Não pedir? tem. Ninguém. Não tem. E aí a galera, assim, super educada, e aí o moço perguntou, você precisa de ajuda? Eu falei, não, eu fiz super fácil, super rápido, mas eu preciso te mostrar? Ele, não, pode aproveitar seu vinho, seus snacks. E sabe o que é mais legal, cara? Você pega, tem elementos que a pessoa pode cuidar mal, né? Assim, você pega pra usar, você falou air fryer, você quero pegar qualquer utensílio doméstico, pode pegar, pode jogar no chão, pode... Cara, é ao contrário, as pessoas cuidam bem, elas sabem que vai ter um próximo que vai utilizar ou elas mesmas vão depois voltar a utilizar. E é incrível, cara, ver que existe esse lado, né, desse social responsável de acreditar nesse senso de comunidade. Está um pouco adormecido só, mas se a gente cria um ambiente de confiança, de responsabilidade, ele volta à tona, cara. E isso vale para tudo, desde parar numa faixa de pedestre até você tratar as pessoas com educação. É só você criar um ambiente favorável para isso e o comportamento acaba puxando todo mundo. Acho que é um experimento social incrível, que seria demais a gente poder replicar isso em grande escala para a cidade toda. Eu tô pensando aqui, como é que vocês fizeram? Vocês criaram algum mecanismo que foi, sim. Foi, cara. Colocaram lá e falou, é isso, é assim que funciona. O único mecanismo é acreditar nas pessoas, cara. Ainda acreditar que tem bondade, que tem honestidade, que tem palavra, que tem pessoas de bem. E você acredita nisso, você dá essa liberdade, as pessoas respondem positivamente. Isso é contagiante, né? Porque aí eu recebo um secador de cabelo que ele tá em perfeito estado, eu cuido, eu devolvo no horário que eles me pedem pra devolver em 2 horas, porque isso é contagiante. Se alguém cuidou bem, eu recebi um item que tá bem cuidado, eu faço questão de devolver como eu peguei. Sabe, eu faço questão de... Eu vou escolher meus alimentos lá no mercadinho, de deixar arrumadinho, porque tava arrumadinho, sabe? Do jeito que eu peguei. Eu acho que é isso, acreditar nas pessoas e você vai gerando essa corrente, né? As pessoas vão acreditando, vão cuidando e a coisa vai se mantendo, né? E, Ale, você falou sobre esse objetivo aí de prover tempo para que as pessoas façam o que elas amam. O que você faz com o tempo que te sobra agora aqui? Sobra tempo? Sobra tempo. Cara, eu sou apaixonado por trabalho, cara. Pra mim, assim, é engraçado, né? Porque você tem pessoas que se perguntam o que você faria, né? Se tivesse tempo livre. Ah, não sei, ia ver um jogo de futebol, um show de rock. Cada um tem as suas aspirações. Se eu me perguntasse, provavelmente eu ia escolher ir trabalhar. Eu vou ter uma ideia inovadora. Mas é isso, cara. Eu amo ir lá, ver os prédios e ver lançamento e falar com as pessoas. É o que eu gosto de fazer, né? Então acho que é um privilégio. Mas eu também, obviamente, amo a minha família, são os momentos que você está com a família. E o esporte também faz muito parte da minha vida. Continuo fazendo triatlon já, acho que há muitos e muitos anos. E acho que é algo que também é importante, né? Como é que cabe na agenda fazer triatlo? Não dá. Não tem como. Tem que começar cedo. Começa às 4. Cara, a gente começa a pedalar, começa às 5h30, né? Então, de fato, você tem que sair de casa bem cedinho. E você tem uma disciplina? Assim, Eu sou o cara mais disciplinado que você pode conhecer na sua vida para tudo. Para horário, para alimentação, para isso. Acho que é importante na vida de todo mundo, acredito nisso. E tento ensinar isso para os meus filhos, para os nossos colaboradores. Acho que é importante. Você tá vendo? Dessa mesa de 3 Alês, ele é o Alê mais disciplinado. Ele não é aquariano. Nem geminiano. Ele é libriano. Tá aí, ó. Tá explicado. Os astros explicaram tudo. Alê, eu acho que assim, quando a gente pensa em abrir mão de um bem como um carro, uma casa, eu acho que isso também tem um sentido ambiental muito forte, assim. Esse cuidado com práticas ESG faz parte da estratégia de vocês? Puta, olha que legal, né? A gente percebeu que os pequenos incorporadores é um mercado muito pulverizado, né? Incorporador, pra galera entender, é quem fabrica os imóveis, porque fica um nome meio esquisito ali, é quem fabrica os imóveis, são os construtores, mas eles têm que formatar o produto e tudo mais. Eles são empresas muito pequenininhas, né? Um mercado bastante pulverizado, são empresas regionais, muitas delas familiares, que fazem 1, 2, no máximo 3 prédios por ano, e elas não têm o poder da escala. Então, por mais que elas queiram, às vezes, ter os conceitos ESG,
está muito distante, não sobra, são tantas tarefas, são tantas atribuições numa estrutura tão enxuta, que às vezes não dá tempo, fica algo que não dá para ser contemplado. E daí o que a gente começou a fazer, né? A House, ela tem uma série de iniciativas que tem o conceito ESG, né? Desde trazer materiais sustentáveis, matrizes energéticas limpas, a gente consegue fazer o compartilhamento que consome muito menos insumos e emite muito menos CO2, então são várias ações que a gente implementa uma série de sistemas que geram governança e por aí vai. Então, o que nós estamos fazendo? Quando a gente pluga, né, o sistema da House, automaticamente aquela empresa se torna, ou aquele empreendimento se torna um projeto ESG. Inclusive, a gente já está negociando com algumas instituições financeiras para quando a pessoa pluga a House no seu prédio e adota alguns dos conceitos, ela automaticamente já tem acesso aos financiamentos mais baratos, específicos para as linhas ESG, e a empresa ela também usa isso no seu dia a dia, né, na concepção e na divulgação para os seus clientes. Isso ajuda muito ela a ter esse goodwill, né, essa grande, como eu diria, esse lado positivo junto às suas comunidades. Então tem sido um trabalho muito bacana e a gente está cada vez mais buscando outros parceiros para integrar na plataforma que gerem esse conceito ESG para toda a nossa rede. Muito legal. Muito bom. E eu queria te fazer uma outra pergunta, ainda a gente falou sobre pandemia. Um pouco antes da pandemia, acho que em fevereiro, vocês lançaram um fundo imobiliário aqui na Bolsa, né? Como que tem sido o desempenho? Vocês têm expectativa de lançar novos fundos? Legal, então a gente lançou um fundo, realmente foi aos 49 do segundo tempo ali, que foi bem na virada da pandemia. E é óbvio que os fundos imobiliários, né, eles têm uma renda, de certa forma, estabelecida, né, que é o yield daquele produto, e com a subida dos juros, esse tipo de produto ele apanha, né, ele sofre bastante. Então a gente tinha planos de fazer uma nova captação, de poder crescer aquele fundo, para dar mais volume, mais liquidez. O mercado, de certa forma, fechou, né? As pessoas hoje têm preferido renda fixa ou deixar o dinheiro em outras aplicações do que tomar risco, ou o yield acaba não superando o CDI. Então a gente está num período aí de espera, os produtos estão indo super bem, a gente tem crença que em breve, né, quando a curva começar a ceder, a gente começa a ter uma recuperação. Então ele caiu, como todos os ativos dessa categoria, assim como grande parte dos ativos dos fundos, né? Os fundos imobiliários. Tanto os fundos quanto as ações, e entender que isso faz parte do ciclo, né? Mas eu acho que são ativos incríveis, o conceito é bárbaro, é um yield recorrente de um ativo residencial, que é a primeira necessidade, então ele tem uma recorrência, uma segurança muito grande. Então a gente continua acreditando demais e temos planos aí de dar grandes passos em breve. O ticker, para quem quer saber, é o HOSI11, certo? Exato, perfeito. É isso aí. Fiz lição de casa, né? A gente estuda antes de vir para cá. Achando que é o quê? A gente vem na louca. Você falou de juros, eu acho que o mercado imobiliário ele sofre muito quando tem alta de juros, né? E como é que tem sido isso que vocês acompanham? O Brasil inteiro está acompanhando uma escalada no aumento da taxa de juros. E como é que isso impactou vocês? Como é que vocês estão percebendo isso? Como é que vocês no mercado imobiliário estão sentindo isso? Embora eu veja andando nas ruas, e eu gosto muito de andar também, eu percebo muito o movimento ainda de construção. O mercado está aquecido em termos de construção, e eu sempre me pergunto, quem vai comprar tudo isso de apartamento ou de sala comercial com juros do jeito que está? Legal. Bom, primeiro a gente tem que entender que o que a gente vê hoje em construção, na verdade, é uma foto de geralmente 2 anos atrás, né? Então o nosso mercado ele tem esse delay e a gente ainda, a parte de construção, como nós tivemos um mercado muito, muito aquecido nos últimos 24 meses, então você vai ver obras e canteiros e gruas pela cidade inteira durante 2, 3 anos, que é essa foto do que aconteceu. De fato, o efeito juros ele é muito forte, né? Para você ter uma ideia, ele foi muito mais impactante do que a própria pandemia no mercado imobiliário. E as pessoas, obviamente, não querem tomar financiamento. Agora é legal, né? Olhando com a perspectiva dos nossos negócios, a gente tem quase que um hedge natural, porque a gente tem a Vitacom que vende, né, que produz apartamentos, e esse mercado foi impactado pelos juros, a pessoa não quer ou não pode se endividar, né? As pessoas não querem tomar risco nesse momento. Então é um mercado que ele, de certa forma, desaquece, mas está vendendo, assim, muito longe das crises agudas que a gente ultrapassou aí nos últimos anos. Essa é uma crise que continua vendendo, está tracionando, muito longe de estar ruim, mas não está tão aquecido como nos
18 meses anteriores. Agora, olhando na perspectiva de house, né, o aluguel, esse está crescendo absurdamente, porque assim, as pessoas precisam morar. E o ponto mais incrível, né, ou o privilégio de morar no país, num país como o Brasil, que o déficit habitacional, o número de moradias necessárias é gigantesco. A gente está falando de algo como 8, 9 milhões de moradias. É um dos únicos países que tem essa demanda, né, esse déficit gigantesco. E a gente vai precisar de mais de 1 milhão de moradias por pelo menos mais 15 anos pelas pessoas que estão entrando na faixa ou no mercado de trabalho que vão precisar ter a sua moradia. Quando eu falo ter a moradia, pode ser comprar, pode ser ter acesso, alugar, assinar, mas elas vão precisar morar em algum lugar. Então, o mercado imobiliário, né, principalmente o residencial, ele tem uma demanda que está dada por muitos e muitos anos e a gente não consegue, no pico da nossa capacidade produtiva, a gente não consegue nem atingir o crescimento vegetativo da população. Então, esse é um mercado que tem fundamento, que tem muita consistência, né? Se você olhar oferta e demanda, a gente tem aí um céu de crescimento, um mercado pujante durante muitos anos. Então, obviamente, você vai ter oscilações, né? Momentos mais críticos de economia, o pessoal retrai, mas eu diria que, assim, se a gente observar no médio e longo prazo, é um mercado aí que vai ainda performar muito bem pelos próximos anos. Você acredita que o mercado daqui para frente ele vai estar ainda olhando para tendências como a da House, de apartamentos mais compactos, e de House Vitacom, de apartamentos mais compactos, mas com uma oferta de serviços da mesma maneira que olha hoje, ou ele tem vou dizer refluxo, porque eu não sei nem se foi tanto para lá, tá? Mas assim, ele vai acabar sendo mais pulverizado, assim, em termos de oferta de moradia. A gente sabe, você falou agora do déficit, né? Então a gente tem um déficit tanto de quem não tem casa, tanto de quem mora em moradia e está em moradia muito precária, né? E a gente sabe também que tem uma concentração de moradia de lançamentos em áreas mais centrais de grandes metrópoles, né? Então assim, é difícil fazer essa balança ali, né? Quando você pega em áreas mais periféricas, ninguém quer muito investir nisso. Enfim, misturando várias perguntas aqui. Como é que você vê isso, o mercado daqui para frente, em tendências de pulverização de oferta, de tipos que vão acontecer? Provavelmente não é para todo mundo morar num apartamento compacto, e talvez não seja para todo momento da sua vida, né? Talvez seja uma fase da sua vida, aí depende, obviamente, de cada pessoa, mas também de como é que você expande essa necessidade de moradia para áreas que não são centrais. Você leva moradia porque as pessoas ainda têm esses grandes deslocamentos, ainda tem em São Paulo pessoas que gastam 3 horas para saírem da Zona Sul e chegarem no centro, né? Tem gente que mora em São Paulo e nunca foi para a Avenida Paulista, né? Viveu a vida inteira, nunca foi para a Paulista. Então, assim, tem esses grandes abismos ali. Então, uma pergunta meio conceitual aqui para você. Peguei a essência. Tá dado esse. Bom, vamos lá. Primeiro falando como House, a gente acabou crescendo tanto, tá em tantos lugares, em tantas cidades, que hoje a gente tem de tudo. Nós temos casas, tem apartamento compacto, tem apartamento de 4 dormitórios, a gente está em cidade de 20 mil habitantes e está em todas as grandes metrópoles, em todas as capitais. Então aqui eu diria que a gente está totalmente diversificado. E onde a gente mais cresce hoje é na moradia, tá? São pessoas que têm família e eles também querem ter os serviços, né? Eles querem ter, por exemplo, um carro compartilhado para o dia do rodízio, querem ter um supermercado à mão, querem ter o serviço de manutenção quando quebra a geladeira ou o ar-condicionado, sem ter que se desesperar. Então isso é muito bem-vindo para todos os tipos de moradia. Então aqui vou colocar a House já numa outra caixinha. Tá? Agora olhando para a Vitacom, de fato, ela olha mais os apartamentos compactos e aí a gente tem que entender um pouquinho, né? O pessoal costuma olhar, mas será que estão fazendo muito? Está tendo uma super oferta de apartamentos menores e tal, que representou quase 50% do mercado, né, nos últimos anos. Aí a gente tem que entender o perfil da sociedade. As pessoas hoje ficam solteiras durante muito mais tempo, se é que vão constituir família. Então, um mercado gigantesco que não existia até então, né? As pessoas casavam muito cedo, tal. Hoje, isso é 35 mais. As pessoas têm essa predileção. Depois você tem um número de divórcios crescente, você tem um número de pessoas que entram na terceira idade, população mais velha. Então, existe uma nova demanda
que está exigindo que a produção atenda a isso. Não era produzido e hoje precisa ser produzido. E tem os apartamentos para as famílias, que também são muito compactas. Você tem várias hoje, núcleos familiares de casais sem filhos. Pais de pet. Pais de pet. Pais de planta. Com um filho, 2 filhos no máximo. Então, esse é o perfil da sociedade. Né? E para caber no bolso, como o custo de vida está muito alto e a renda não acompanhou, ele precisa ser compacto, porque não é só apartamento, tem o IPTU, tem o condomínio, tem o aluguel, no caso. Então, esse é o novo perfil. Então, se a gente analisar a nova produção de imóveis, principalmente em cidades, eu diria que 85% vai ser de apartamentos compactos de 1 ou 2 dormitórios. Depois você tem mais uma quantidade pequenininha ali não chega a 10% de 3, que já são as famílias maiores, pessoas mais abastadas, e depois você tem um nicho do nicho do nicho, que é o de 4 ali, que custa alguns milhões de reais, que aí é um percentual que não chega a 3%. Então, analisando, a gente está falando da produção de imóveis para o novo conceito, para a nova família, para a nova população, e isso é no Brasil inteiro, tá? Eu tenho viajado o Brasil inteiro, então essa é a nova produção necessária para atender às necessidades do público. Mas aí você tem vários comportamentos, né? Você tem pessoas que foram morar no interior, hoje com trabalho híbrido, trabalho remoto, o custo de vida é mais barato, muita gente teve essa possibilidade, ao mesmo tempo teve gente que foi morar na sua cidade natal e manteve uma base na metrópole para vir trabalhar, tem pessoas trabalhando de terça a quinta, que alugam ou usam imóvel, então teve meio que um embaralhamento novo, né, de novas formas de uso, e a gente está achando agora um novo equilíbrio. E é legal, a gente vê essa transformação, ela abre ao mesmo tempo muitas oportunidades, são muitos desafios, e eu estou super empolgado, eu acho que tem espaço para reinventar a moradia. Outro ponto super importante, que tem várias nações que o número de pessoas que optam por não comprar um apartamento, ou seja, alugar, assinar ou outro formato, ultrapassou o número de pessoas que compram. Você já tem a base instalada, né? Você tem todo o passado, aí são quase 70 milhões de moradias que aquilo já está dado, mas a tendência, inclusive no Brasil, é que a curva, ou seja, o número de pessoas que optam por não comprar, de não tomar uma dívida de 30 anos e ficar toda a sua vida produtiva praticamente trabalhando para o banco para pagar juros exorbitantes. Então, um grande número de pessoas, essa curva do número de pessoas que opta por não comprar vai ultrapassar o número de pessoas que opta por comprar. Isso a gente projeta alguma coisa como 10 anos, depende da aceleração, da economia, da taxa de juros. E a possibilidade de mobilidade, né? De mobilidade. Avançou com trabalho híbrido, remoto. Você fala, não preciso ficar aqui agora. Não devo ficar, cara. Cara, primeiro, a pessoa, né, ela tá na faculdade, ela constitui família, os filhos crescem, eu quero morar perto da escola, quero morar perto do meu outro trabalho, vou pegar uma oportunidade em outra cidade, os filhos crescem, saem de casa, eu quero um apartamento menor, enfim. Os ciclos da vida são muito rápidos e essa mobilidade, ainda mais nos tempos de hoje, ela é muito desejada, cara. Fora de você estar leve, você ter teu capital. E daí eu comecei a ver, né, na crise também, na pandemia, pessoas que não tinham liquidez para botar no seu negócio, cara. O cara endividado no cartão, no cheque especial, e pagando juros para o banco no imóvel e não tendo liquidez. Pessoas que abdicaram do emprego dos sonhos, porque não posso morar tão longe de onde é meu trabalho e não perseguindo seus sonhos. Eu não vou colocar meu filho na melhor escola que eu acredito, porque é tão longe da minha casa e eu não tenho essa flexibilidade, eu não tenho essa mobilidade. Então eu acredito de fato que o futuro da moradia ele é totalmente flexível. Acho que a palavra de ordem é flexibilidade. Então a gente vai ver essa grande mudança, o mercado vai precisar se adaptar, então as empresas que não entenderem isso provavelmente vão ficar obsoletas, e eu acho que é uma grande tendência em vários mercados, né? A gente vê o automobilístico sofrendo uma alteração muito similar, vários bens de consumo sendo hoje adquiridos do ponto de vista de assinatura, de modelos mais flexíveis, e eu acho que o mercado imobiliário ele não é diferente Até disso. Grandes montadoras já têm serviços de aluguel de várias carro. são nossas parceiras. Né? Acabamos de assinar nem sei se pode falar já. Pode falar. Quando vai pro ar? Quando você Tudo quiser. bem, beleza. Quando você deixar. A gente assinou agora com a Renault. O contrato. Legal. A Renault tá com um programa de carro por assinatura bárbaro, cara, que eles estão apostando demais. É isso. E eles estão provendo em todos os prédios do Brasil inteiro o carro à disposição. Então a pessoa não precisa mais ter carro, não precisa mais se preocupar com IPVA, com seguro, troca de óleo. Ele usa e devolve a hora que ele quer. Não tem custo, não tem preocupação. São formatos que de fato resolvem a nossa vida e tornam ela muito melhor, muito mais prazerosa.
E o legal é que o conceito da moradia por assinatura permite que a casa acompanhe esses ciclos que você mencionou, né? Porque se é a pessoa solteira que vai morar num apartamento compacto, e aí agora ela adota um pet, ela tem a possibilidade de morar ali com pet. Se essa pessoa ela muda de emprego, ela muda de house, vai para uma mais próxima daquele lugar. Se ela casa, ela pega agora uma house que tem um duplex. Então, assim, você consegue acompanhar os ciclos dessa pessoa, oferecendo um modelo de hospedagem para cada fase da vida, né? Exato. O conceito né, a casa que tem que te acompanhar, não é você que fica totalmente fixo em um imóvel e você drive a sua vida com essa âncora. Sim. Na verdade, é a casa que tem que te acompanhar para os momentos da sua vida, né? Uma inversão aí de valores. Como é que é o perfil do usuário house? A média ali? Hoje, então, faixa etária? No começo, ali, eram pessoas eram jovens, de certa forma, bem-sucedidos, ou mais urbanos, mas hoje está tão expandida, né? Então, a característica do público está muito ligada ao empreendimento em si. Tá. Então, quando a gente está numa empresa praiana, então. exatamente, está em Gramado, a gente está em cidades que tem um turismo bastante forte, então pega aí Salvador, citei aqui Gramado, tem Florianópolis também, que é uma cidade que tem um cunho turístico, então são mais curta permanência. Você tem vários prédios que estão do lado de faculdades, geralmente são contratos anuais que acompanham o ano letivo. Sim. Tem prédios que ficam em zonas mais familiares e são maiores, automaticamente a gente atrai famílias que alugam por um prazo mais prolongado. Então, hoje não existe um público único, ele varia em função do empreendimento, da localização, e a gente hoje trata cada um de forma individual, inclusive os serviços que são prestados, né, e o perfil da locação é totalmente linkado à necessidade daquele público específico. Boa. Tem casa, condomínio de casa também, né? Você já tá... Porque o pessoal que mudou para o interior começou a sentir uma... Puta, tem que pegar o carro e andar 10 quilômetros para ir na padaria. Exato. Daí a gente leva a padaria até lá, né? Essa é a mudança, então é muito legal. Tudo bem que ele faz em 5 minutos isso, mas, né? Ele faz dar trabalho, gasta gasolina. A ideia é que a gente consiga prover, né, muito dessas soluções. Isso é só o começo, né? Você imagina que com essa mudança tão drástica, né, que está tendo no retail, no varejo, você pega que as pessoas não estão indo mais a lojas, a shoppings com tanta frequência. Aonde é que ela vai experimentar os novos produtos, as novas tendências, né? Onde é que tem o showrooming, ele vai se dar. Então a gente acredita muito em levar isso para dentro do prédio, então a pessoa poder tocar, olhar aquela mercadoria, fazer a experiência e comprar no online, mas você tem aí também a moradia ou aquele equipamento urbano que ele serve também como uma tática de distribuição, um novo canal para tantas empresas, e as empresas vão precisar começar a enxergar isso muito em breve. Muito legal. Ale, eu queria ir para uma segunda parte aqui para falar de um assunto que a gente adora, que é dinheiro, tá? Você vem aí de uma família de empreendedores, de imigrantes. Eu vi, você comentou em alguma entrevista que a sua avó virava o paletó, costurava de novo para sua avó fazer entrevistas, e eu queria entender como que essa veia, assim, já de empreendedorismo, como que isso influenciou a sua relação com o dinheiro? Uau! Você sabe que dinheiro é muito necessário, né? A capacidade hoje de atrair dinheiro para você poder ter um negócio escalável, que cresça, eu acho que é um skill, né, muito importante para o empresário, para o empreendedor, e eu acho que você tem que dar valor para isso, admirar, né, e aprender como fazer isso. Vamos falar assim, acho que o dinheiro, se você falar assim, você é um cara ambicioso, precisa de dinheiro para os seus luxos, para suas coisas, zero, cara. Eu sou um cara muito, muito pé no chão, nenhum tipo de sonho relativo à ostentação, a gasto. Muito simples, cara, a minha vida, e eu adoro isso. E agora, mas eu entendo a importância do dinheiro e a pessoa que te provê dinheiro, seja ele um investidor institucional. Então, na Vitacom, a gente fez centenas aí de deals de private equity com fundos de fora, internacionais, fundos locais, investidores privados, e acho que eu sei da importância e o valor que aquele cara... O que faz o negócio avançar, né? Faz o negócio avançar, e ele investiu o tempo dele para poder trazer aquele dinheiro, ou ele está gerindo o dinheiro de alguém, e é uma responsabilidade bastante grande, né? Então, acho que tem essa ambiguidade, né, de como você usa o dinheiro, tem que ser com muita parcimônia, reinvestindo, fazendo ele
gerar outros negócios, acho que isso é uma parte da cultura, e a outra é saber dar importância, o valor pro dinheiro no negócio. Acho que são dois pontos Sim. super importantes que eu acho que eu aprendi ao longo da minha vida. Muito legal. E eu acho que assim, o conceito de riqueza vem mudado, assim, tem mudado muito, até pelo que a gente falou, as pessoas querem viver mais experiências, né? Hoje é menos o ter e é mais o sentir, o viver. Para você, qual que é o conceito de riqueza? Riqueza hoje, para mim, é você conseguir ter a oportunidade de gerar um impacto na sociedade. Acho que isso é a riqueza, sabe? Você poder olhar e usar tudo aquilo que você produziu, a tua capacidade para conseguir gerar algo positivo para todos. Acho que isso para mim é o máximo da riqueza. Legal. E, Ale, eu vi uma frase sua, eu trouxe aqui porque eu queria que você comentasse. Você disse o seguinte: comecei minha jornada empreendedora devendo e aprendi a ter jogo de cintura para lidar com a dívida. Você falou disso se referindo ao seu primeiro empreendimento. E, assim, eu sei que às vezes na jornada empreendedora, às vezes dá ruim, né, no meio do caminho, assim. E quando dá ruim, rende muita experiência, rende muitos, né, insights pra gente fazer diferente no futuro. Eu queria saber o que deu ruim e o que você tirou de aprendizado aí na sua jornada de empreendedor. Primeiro, assim, deu muito mais ruim que bom, tá? Acho que em quantidade... Cara, é importante as pessoas saberem isso. Você tem que ser um apaixonado pelo dar ruim, pelo erro, para poder aprender. Só que, assim, os acertos, eles têm que ser em magnitude, né? Em importância, em relevância, muito maiores do que os erros. Mas tem que errar, cara, principalmente para uma empresa ou para alguém que quer inovar, que quer propor novos modelos, ele tem que errar muito. E aí é tudo mindset, né? Acho que a gente, assim, cansa de ouvir isso, mas o mindset, a forma como você enxerga esse erro, é muito levar isso como parte da jornada e positivo para o aprendizado, por pior que seja, tá? A questão do erro, e você ter lições disso para poder evoluir. E ri demais. Então essa história é muito legal, porque quando eu comecei, eu tinha 17 anos, eu fundei minha primeira empresa, e daí na época não chamava Angel, mas a gente captou um dinheiro com investidores que iam colocar o primeiro capital na empresa, e eles iam aportar em 10 parcelas. Eles aportaram as primeiras 3, ou 4, na quarta, na verdade, e daí eles falaram, a gente não vai mais aportar, o mercado tá ruim e tal, só que eu não só não vou aportar, como eu quero meu dinheiro de volta. Então, o que seria um investimento para começar o negócio que a gente captou, virou uma dívida, e eu emiti 12 notas promissórias. Então, eu não tinha o equity e ainda voltei devendo. E foi um grande aprendizado, né? Para você estar pronto para tudo, ter o plano B, e de resiliência extrema de ter que começar a carreira para pagar 12 promissórias. E óbvio que isso vai te deixando mais esperto, né? A experiência, quando você toma na cabeça, e a melhor forma, e a única forma talvez, é tomando na cabeça. Então você imagina, isso há tantos anos atrás, já começou assim, você vai ficando cascudo, né? Então você vai tomando já agora... Já começa assim, né? Já começa assim, e você vai tomando as porradas, mas foram vários e vários erros, tá? Desde produto, como de estratégia, de escolher pessoas erradas. Outro erro muito importante que eu fiz, que eu reconheço hoje, que em algum momento na minha empresa, eu deixei de olhar para as pessoas. Eu não entendia, cara, como eu comecei a empreender muito cedo, e a minha formação, eu sou engenheiro, então eu também não tinha essa visão humana e etc. Cara, eu nem tava no meu radar a preocupação com as pessoas da empresa. Então, pô, vamos lá, vamos fazer e tal, super executor, e eu não olhava para as pessoas. Um dia eu entrei na minha empresa, eu já estava grande, e eu olhei assim no salão, cara, eu falei, pô, mas eu não conheço, cara, quem são essas pessoas, né? Cara, elas não tem nada a ver comigo, cara, o que eu tô fazendo? E eu tinha delegado a contratação, não olhava para isso, e daí foi outra grande revolução, né? Depois de ver de entender esse erro, comecei a estudar muito sobre pessoas, sobre né, como é que a gente cria times, etc. Eu acho que esse também é um dos grandes aprendizados, e hoje eu olho muito, talvez um dos grandes investimentos de tempo, de dedicação, é para as pessoas. Quem quer escalar, quem quer fazer algo para fazer a diferença, algo grande, não tem outra forma, né, do que não se cercar, não criar um time incrível, ter pessoas incríveis que sonham o mesmo sonho, que vestem a mesma camisa, né? A gente fala que são as pessoas que têm o sangue rosa, e isso faz muito parte, né, da jornada do empreendedor, e eu aprendi tarde, custoso, dolorido, mas aprendi. É bom que a gente erra e vai cometendo novos erros, né? Não comete os mesmos erros. Com certeza.
Isso. Olha, tem um dos preceitos do judaísmo que é retribuir, né, para a sociedade aquilo que você conquistou, né? Como é que você faz isso na sua casa, na sua empresa e aí na sociedade? Na sociedade a gente está vendo bastante, que você falou bastante, mas como é que é nos outros aspectos aí? Legal. A gente tem um conceito aí que chama de Tzedakah, né? Que, na verdade, ele é justiça, não é nem caridade, né? A gente chama de justiça, porque você tem a obrigação de fazer justiça se você foi privilegiado e tem acesso a recursos ou foi, de certa forma, teve essa bênção, você tem que retribuir obrigatoriamente à sociedade. Então, isso a gente tem um conceito muito intrínseco na família. Eu tenho um irmão que se dedica muito, meu pai também, a como distribuir esse ganho que a gente teve, essa bênção, e a gente faz isso de uma forma realmente muito forte para várias instituições e de uma forma muito discreta, acho que é importante. Mas o que eu acho mais bonito de tudo, o que eu mais admiro, eu vejo que tem empresas que fazem algo nocivo à sociedade, né? Então o cara polui o oceano e vai lá e sustenta uma iniciativa de ajudar os golfinhos. É meio contraditório, né? O que ela faz do que ela quer depois corrigir. Ou empresas que causam um dano muito grande e, cara, e não estão nem aí para isso. E acabam fazendo O que é ainda pior, né? Algum greenwash, alguma coisa que é muito pequena. Não sei se é pior, mas de certa forma não adianta. Eu acho que o maior privilégio da vida de um empreendedor é quando o seu próprio negócio pode fazer um bem para a sociedade, né? Quando aquilo, a essência, o core do teu negócio, ele mesmo provê algo incrível para a sociedade, para os moradores. E acho que para mim isso é o máximo da existência do empreendedorismo, e eu olho muito para isso, né? Esse propósito por trás, né, do negócio, por que a gente está fazendo isso, de como criar um negócio para gerar esse impacto. E a gente fala muito sobre isso no escritório, sobre quando a gente está planejando, vamos fazer isso, mas legal, isso aqui vai trazer algo positivo, sim, puta, vamos embora. É algo que eu adoraria ver que todas as empresas pensassem assim. E você tem devolvido uma coisa que é valiosa, que é o tempo, né? Sem dúvida. Ale, agora em 2022, a House entrou no metaverso, né? O que significa isso? E como que foi levar essa experiência, o conceito da House para o mundo virtual? Nós criamos um prédio, um ambiente, de tudo que a gente falou aqui tem na House, nós criamos isso no metaverso. Tem um metaverso que chama Decentraland, que, na minha opinião, é hoje o mais povoado, né? Então, todas as grandes marcas, ali a Prada, Gucci, Armani, todas essas grandes, NASA, todos eles estão nesse metaverso. Então, nós criamos um prédio da House em que a pessoa tem essa experiência de tudo que a gente falou, dos serviços, da comunidade, a gente organiza festa, palestra, e é uma experiência totalmente imersiva. Eu gosto de definir, né, o metaverso como uma evolução talvez das redes sociais. Então hoje, né, a gente entra, por exemplo, no Instagram, você vê social, você se comunica, você vê notícia, você consome informação, você compra, e tudo de uma forma bastante imersiva, né? Agora, você imagina isso de uma forma ainda muito mais real, né, com outro tipo de experiência, que isso é o metaverso. Então você interage com muito mais gente, você consegue visualizar, você pode fazer praticamente tudo que você faz no mundo real no metaverso. E daí tem muita gente que fala, não, mas isso aqui eu não sei se é real, que é coisa de gamer, de adolescente. Cara, a gente fez a primeira venda de um imóvel de R$500 mil no metaverso. A gente fez um evento, era uma palestra, e a gente convidou vários clientes potenciais do Brasil todo, e nós colocamos o time de vendas junto nesse ambiente. Então, enquanto as pessoas olhavam, né, assistiam aquela palestra dentro do metaverso, eles podiam interagir com esse nosso time de vendas que estava também no ambiente virtual. E daí, interação, pô, o que é isso, o que não é, e aqui é um apartamento, eu quero te contar mais e tal. E a pessoa comprou de ter esse relacionamento e toda a interação feita no metaverso. Então não é brincadeira, esse negócio ele deve tomar uma proporção tanto da forma como a gente consome, interage, quanto na parte comercial. Então, por exemplo, competências, né? Um corretor que se veste bem, se comunica bem no presencial, talvez as competências dele
passem a ser totalmente no ambiente virtual. Então ele tem que ter um bom avatar, ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber abreviar, tem que ser rápido no texto, posicionamento, como ele manda informação. Então as competências mudam. Da mesma forma que você tinha uma loja no mundo físico, né? Você tinha que ter uma boa avenida, com uma placa bonita, isso não está valendo mais tanta coisa. Hoje, o cara que está numa plataforma de e-commerce, que ele consegue posicionar o produto dele bem, é achado na busca, apresenta bem o produto dele virtualmente, é uma competência muito mais importante. O metaverso é a mesma coisa. Então, profissionais liberais, então você pega, por exemplo, advogados, corretores, enfim, várias profissões, grande parte da interação vai ser no metaverso. E o que a gente se pergunta muito, né, olhando o mundo de Matrix, você tem o mundo de Matrix que é o metaverso, a pessoa vai estar lá inserida com um avatar bonitão e tal, e como é que ele vai viver no mundo real, né? Vai morar num quarto escuro, só conectado, vai morar num apartamento grande, pequeno. A gente tenta fazer muito essa correlação que desafia muito o nosso produto, o nosso conceito, né? Se as pessoas estiverem imersas no metaverso muito mais tempo e tiverem uma vida paralela, como é que vai ser a vida fora do Matrix, no mundo real? Então é alucinante, cara, assim, é uma viagem. É uma viagem. É uma viagem, mas só para deixar assim, é real, funciona, gera venda, gera resultado, tem público, o negócio é para valer. E quem não entrar, quem deixar para depois ou entrar tardiamente, provavelmente vai perder esse bonde. Muito bom. Perguntando aqui sobre investimento, já que esse é um programa que é para também dar visibilidade para o investidor ali e inspirar muita gente que está começando. Como é que você lida com isso? Como é que você aprendeu sobre educação financeira? Como é que isso impactou sua vida? E como é que hoje você, obviamente, se você quiser abrir sua carteira, tô brincando, não precisa. Mas como é que você lida com os investimentos? Tem algum setor que você, além do imobiliário, que você aposta bastante? Como é que você faz? Legal, boa pergunta. Na verdade, quando você falou do tempo, né, sobra pouco tempo, de fato, para olhar, eu gosto bastante. Mas esse mesmo irmão que eu te falei que cuida das ações sociais, ele vem do setor financeiro, ele trabalhou em mercados durante muito tempo, ele conhece muito. Então eu delego boa parte das nossas decisões, né, do que fazer com capital para ele. Então ele olha muito. Eu também gosto muito de colocar em bons gestores, já que eu não tenho... Porque é um pouco... Você achar que você vai competir direto, né, em algumas decisões, eu acho que tem pessoas mais qualificadas que estudam lá. Você entra nas mesas ali, o cara tem 18 telas, aí como é que você vai competir? Você ali lendo um pouquinho ao longo do dia, tal, com seu entendimento. Logo você tem algumas percepções, você quer tomar posições, mas eu gosto muito de colocar a gestão para pessoas que têm qualificação. Eu tenho investido muito em startups, principalmente aquelas que têm algum tipo de correlação com o nosso negócio, gosto bastante, além de incentivar o empreendedorismo. Então, vários fundos, né, tem bastante coisa que a gente coloca, mas, assim, nada muito especial. Obviamente, você está o dia inteiro falando com os empresários, falando com o mercado, reuniões com bancos, com a IB, isso te ajuda a formatar uma visão, mas eu prefiro ter pessoas que têm muito mais tempo, muito mais informação, muito mais competência, dedicado para tratar da parte líquida, mas também eu adoro colocar no meu próprio negócio, assim, aquilo que eu acredito demais, que eu conheço aí profundamente. Então, grande parte eu acredito em reinvestir no próprio negócio e crescer. E essa é outra parte, né? Você falou do aprendizado do dinheiro. Acho que outro aprendizado é nunca sacar o dinheiro para usos supérfluos, né? Acho que você reinvestir, você gerar valor. Você não precisa comprar mesmo, né? Não, eu não tenho. Sabe, então, um dos motivos, eu não contei essa parte da história, né? Mas quando eu criei a Vitacom, que me levou a criar, foi essas 5 horas no trânsito que eu morava, eu abandonei o carro e eu queria fazer uma empresa para resolver o trânsito. Então, de fato, não tenho carro, não dá nem para gastar em carro, não é algo que faz diferença para mim, mas eu tenho também uma paixão muito grande para reinvestir no próprio negócio, para realimentar a máquina, gerar mais valor e poder, assim, crescer o negócio, acho que é importante. Com essa estratégia aí, o que você espera para Housing nos próximos anos? Qual que é a ambição, assim? Cara, sabe que aconteceu... Abrir o IPO, fazer o IPO? Acho que esse é o ápice, né? Muitas vezes quando você chegou, né, nesse patamar, acho que o IPO muitas vezes é uma consagração de um empreendimento bem sucedido, acesso a mais capital, a crescimento.
Então, com certeza, acho que isso sempre paira aí nos sonhos dos empreendedores. Pode ser que no momento não seja sempre a melhor movimento em termos de acesso ao capital, mas geralmente ele é o topo ali de uma conquista, de um negócio bem sucedido. Sem dúvida nenhuma, num horizonte mais longínquo. E a gente aprendeu, cara, uma startup, embora bastante nova, a gente atingiu números bastante relevantes e atingiu também a gente teve lucro aí nos últimos 4 Qs, que é bastante incomum, né? Até brincaram, né? Chamaram, eu estava num evento, né? E falaram que, pô, vocês são uma startup camelo, a gente vê os caras que captaram ali, queimam puta caixa, e falaram camelo rosa, né? Porque a nossa cor é rosa. E foi uma brincadeira, mas é verdade, a gente acabou nesse ambiente inóspito entendendo como gerar resultado, por incrível que pareça, e fazer uma operação positiva. E eu tomava uns feedbacks assim, não, mas você não queima a caixa, cara, você não tá crescendo. E a gente tomou vários feedbacks assim de venture capital e outros fundos. E hoje, olha como a coisa inverte, né? E hoje está sendo super bem visto uma empresa que gera resultado com consistência, cresce e ao mesmo tempo gera resultado com consistência. Então a percepção mudou bastante nesses últimos meses, quando a gente fala de startups, de empresas scale-ups, principalmente de tecnologia. Sim. Uhum. Olha aí, você tem filhos? Eu tenho 2 filhos. E você fala sobre educação financeira, sobre dinheiro já com eles? Pô, sabe que ontem eu deitei com meu filho na cama, ele falou, mas vem cá me contar uma história, né? A gente adora. Daí tava com ele na cama, eu fui contar a história do Google para ele, né? E outro dia eu contei a história do Instagram, eu li o livro que é incrível da história do Instagram e do Phil Knight da Nike. Então, as histórias. Então, quando a gente fala de história de educação financeira, mas assim, as histórias que eu conto para ele e a gente adora são histórias de empreendedorismo, de empresas, de histórias que eu tive no meu negócio, essas fubecadas que eu tomei, e a gente adora, cara. Então, no fim, a educação financeira quase que vem de casa, né? Tá no sangue, tá. E é tudo, mas é tudo com prazer, né? Não é um negócio maçante. Não, vamos parar agora e vamos abrir a lousa aqui, eu vou começar a te ensinar integral complexa. Juros compostos. Juros compostos, cara. Então, a forma que a gente faz é muito natural e a gente adora, cara. Eu acho que isso, talvez um dia ele vai lembrar e falar, porra, muito do que me inspirou são as histórias que o papai me contava à noite. Muito legal. Nada como boas histórias como a tua, que você contou aqui pra gente hoje. Espero que eles se orgulhem o dia que eles entendam. Vai ser legal compartilhar e espero que eles sejam infinitamente melhores também. Muito bom. Ale, a gente tá caminhando aqui pro fim, que se deixar a gente fica o dia inteiro aqui, né? Se tiver horário, a gente fica. É uma delícia, né? Muito bom. O que você tem pra perguntar de saideira? Saideira? Eu quero uma saideira, tipo... Dica para quem tá pensando em começar um negócio, não importa o tamanho. Uma dica básica. Uma. Cara, primeiro você tem que estar completamente apaixonado e ter certeza daquele business, cara, porque vai ser muito difícil, cara. Vamos alertar aqui. Vai ser... Pode falar palavrão? Não pode, eu não vou falar palavrão. Pode, depois a gente põe um pi. Puta, vai ser foda, cara. Assim, o empreender, né, as dificuldades, os obstáculos, o imprevisível... e às vezes você vai achar que tá tudo bem e o negócio reverte e coisas que você não controla, fatores exógenos, é maçante, você tem que abrir mão de uma série de coisas, de tempo, de dedicação, não é para todo mundo, e você tem que ser muito apaixonado pelo aquilo que você tá fazendo, porque não sei se você desiste, cara. Eu vejo as pessoas, não, eu tô porque eu tô num mercado grande, vai existir. Não, eu tô porque eu quero ser meu chefe, vai existir. Eu tô porque dá para ganhar muita grana, vai existir. Cara, o conceito que tem que estar por trás para quem quer começar um negócio tem que ser uma vontade e um propósito maior. Tem que ser algo que realmente tá... Sabe aquele negócio que dá aquele frio na espinha, que faz o coração bater mais forte? Porque se não for isso, a pessoa não vai conseguir. E vai ser difícil, vai ser duro, vai ralar, vai ter momentos que você acha que não vai dar certo, mas no fim, meu amigo, puta, como vale a pena, cara, como é incrível você poder estar lá e talvez um dia contar à noite pro teu filho um pouco dessa jornada e ter formado um time e ter essa jornada e contar essa história, mas pouca gente tem essa resiliência suficiente, então ter uma paixão, que só com a paixão vem a resiliência. Legal, boa dica. E a minha saideira é o seguinte, das entrevistas que eu
pude assistir, né? Eu vejo muita gente nos comentários falando quão inspirador você é. Falar, cara, super jovem e sempre tem ideias boas. Então, eu sei que você inspira muita gente, mas eu queria saber quem inspira você. Uau. Então, sabe que isso é legal, porque quando a gente falou, lembra dos hobbies e tal, tem gente que vê um jogador de futebol, pô, eu vou pegar autógrafo, nossa, encontrei tal, e tem cara que vê o cara do rock, né, aquele astro do rock, cantor, pop e tal, meu, para tudo, vai lá, cara, e para mim sempre o que mais me fascinou, meu grande sonho, para me inspirar era estar com grandes empreendedores, grandes figuras, cara, assim, eu cultivava tipo um painel, né, com esses caras que eu admirava, que eu queria me inspirar das histórias e tal, e tirando aqueles que já faleceram, obviamente, mas eu diria todos, cara, todos eles eu acabei, parece um pouco daquele negócio do que você olha, você atrai, mas eu estive com todos, inclusive alguns eu criei relações muito próximas, alguns até lá fora nos Estados Unidos, cara, aqueles caras que eu mais admirava, aqueles gigantes e tal. Sabe que você cresce olhando, olhando, inacessível, né? Inacessível. E eu acabei me aproximando, tendo uma relação, às vezes indo lá almoçar, indo no escritório deles, na casa deles. E foram experiências incríveis. E hoje eu faço parte também de um grupo que chama Endeavor, né? Que é uma organização que apoia o empreendedorismo. Então, eles elegem, né? Eles analisam 3, 4, 5 mil empreendedores por ano para escolher 2, 3. E eu tive também o privilégio de fazer parte, né? De ter sido eleito um empreendedor Endeavor. E ali a gente também tem contato com empreendedores incríveis, né? Que fizeram coisas incríveis e mudaram muito do que a gente conhece hoje como mercado, como sociedade. E eu acho que todos eles, de certa forma, têm um aprendizado, me inspiram com alguma lição, às vezes pelo altruísmo, às vezes pelo empreendedorismo, pelo questionamento, pela grandiosidade do que fizeram. Então, são os empreendedores como um todo. Tem vários nomes, acho que eu não vou citar aqui, mas são essas pessoas que criaram um novo. Ale, muito obrigada pelo papo aqui hoje. A gente tem uma playlist com entrevistas de outros executivos também, é só procurar por B3 Convida no YouTube, por B3 Cast no Spotify. E tudo lá. Tá tudo lá, mas obrigada pelo papo hoje, Ale. Foi muito inspirador. Então, com certeza vai inspirar muita gente por aí. Obrigada. Obrigado. Mais uma dica, pode ser a saideira aqui? Vai. A saideira. A sua saideira, então, vai. Galera, quando tudo parecer perdido, né? Quando tudo parecer que dá ruim, fica no jogo, cara. Vale a pena. Vai até o último minuto, dá aquele last mile, sabe? Aquele momento incrível. Aquele 1% a mais, o 101%, que... Puta, cara, se você tiver essa persistência, o negócio acontece, você vai ser bem sucedido. Então fica no jogo e encerro assim, queria agradecer demais, foi uma delícia o papo, vocês são incríveis, o estúdio é incrível, a B3 é uma baita uma instituição. Queria deixar um abraço pro Gilson, que é um super amigo, é um cara que me inspira, o Gilson. Puta, cara, com toda essa máquina, né, a importância que ele tem para a economia nacional e um cara que tem a humildade. Então fica aí um grande abraço e vocês foram incríveis, obrigado. Obrigado a você, Cara, foi muito legal.